Boa noite a todos, professora Devail, língua inglesa. Essa é a nossa atividade número 3, ok? Corresponde aos dias 22 e 29 de abril. O restante aqui vocês já sabem o contexto, ok? Então vamos pular diretamente para o assunto. Continuando o assunto ainda, são o que? São os verbos auxiliares do e does, certo? Então, só que agora na forma interrogativa. Interrogative form in the present tense regular verbs. Ok? Então vamos lá. Ó, forma-se a forma interrogativa no presente com auxiliar to do. Em suas formas do e does. Observação aqui, ó, no does. Does é usado com a terceira pessoa do singular. Já o do é usado em todas as outras pessoas, tanto singular e plural. Vamos aos exemplos abaixo. Olha só. Do para os pronomes, né, que são os sujeitos. I, you, we e they. Já o does é para a terceira pessoa, ó, singular. O he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que é ele e ela, só que nesse caso não para pessoas, porque para pessoas eu já tenho o he, que é ele, e o she, que é ela. Então o it vai corresponder ao que? A terceira pessoa do singular, só que ele e ela para coisas, objetos, animais. Ficou claro? Espero que sim. Continuando. Observe a conjugação do verbo to work. To work, que é o verbo trabalhar. No que? Na forma afirmativa e interrogativa no presente simples. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho, primeiramente, a forma afirmativa. Então como é que fica a forma afirmativa? Ó, I work. I work. You work. You work. He works. He works. She works. She works. It works. It works. We work. We work. You work. You work. They work. They work. Então, essa foi o que? Foi a forma afirmativa. Agora, do lado, eu tenho o que? Eu tenho a forma interrogativa, certo? Para eu fazer a forma interrogativa, eu tenho que encontrar os pronomes, que são os sujeitos, por exemplo aqui, I, you, he, she, it, we, you e o they, e colocar antes dos pronomes o que? Os verbos auxiliares, ou do ou does. Lembrando que aqui em cima nós já falamos, ó, o verbo auxiliar do é para I, you, we e they, ok? Já o does é para que? O he, o she e o it, ok? Então voltando aqui, ó, nessa primeira aqui, do I work? Do I work? Eu trabalho? Certo? Olha, embaixo. Do you work? Do you work? Você trabalha? Ok? Embaixo. Does he work? Does he work? Ele trabalha?
O outro. Does she work? Does she work? Ela trabalha? O outro. Does it work? Does it work? Ele ou ela trabalha? Continuando. Do we work? Do we work? Nós trabalhamos? Nós trabalhamos? Embaixo. Do you work? Do you work? Vocês trabalham? Vocês trabalham? E o último. Do they work? Do they work? Eles ou elas trabalham? Eles ou elas trabalham? Certo? Não esqueça que a terceira pessoa, então, do singular, eu utilizo o does, certo? Com a terceira pessoa do singular, eu utilizo o does. Com as demais pessoas, eu utilizo tudo o do, ok? Então, para eu fazer a forma interrogativa, que é a forma de pergunta, eu encontro o sujeito, ou o nome da pessoa, ou o pronome, no caso aqui, e coloco antes o que? E coloco antes o verbo auxiliar do ou does. E no final, eu também tenho que colocar o que? O ponto de interrogação, já que eu estou fazendo o que? Uma pergunta, um questionamento, certo? Espero que ficou claro. Descendo aqui para baixo, nós temos exercise, que são os exercícios, ok? Então, ó, o que está dizendo? Change to question form. Mude para a forma de pergunta. Vocês vão fazer o processo aqui, ó, número 1. Eu já fiz para vocês, ó. We have dinner at home. We have dinner at home. Nós jantamos em casa. Olha só, qual que é o sujeito aqui? Ele está aqui, o we, representado pelo quê? Pelo pronome we, ok? Então, eu vou utilizar antes o do ou does. Vou utilizar o do. Então, é só eu colocar antes do sujeito, ó. Coloquei aqui, ó, o sujeito, o we, e antes aqui o que? O do. Como é que fica? Do you have dinner at home? Do you have dinner at home? Ok? E não esquecendo que no final tem que colocar sempre o que? O ponto de interrogação, por se tratar de um questionamento, por se tratar de uma pergunta. Tá? Então, a interrogative form. Como é que eu faço a interrogative form? Eu encontro o sujeito e antes do sujeito eu coloco o verbo auxiliar do ou does. E no final eu acrescento o que? O ponto de interrogação, por se tratar de pergunta, tá? De um questionamento, certo? Ok, então. Número 2 também eu fiz aqui como exemplo para vocês. Olha só. She dances well. She dances well. Então, ela dança bem. Então, eu tenho que encontrar o sujeito e antes do sujeito colocar o que? O do ou does. Então, eu vou fazer a observação. Qual que é o sujeito aqui? Ó? É o she, né? É o pronome she, que é ela. Singular, não é isso? Ó? Ela, she, singular. Então, é terceira pessoa. Terceira pessoa eu utilizo o does quando for singular, certo? Então, ó, she está aqui, que é o sujeito, e antes eu coloquei o que? O does. Does she dance well? Does she dance well? Does she dance well? Então, ela dança bem? Ela dança bem? Ok? Então, para fazer a interrogative form, né, a forma interrogativa, é muito fácil. Vocês só encontram o sujeito, né, quando for pronome, está representando o sujeito, logicamente, ou o nome, e colocar o que? Antes o verbo auxiliar do ou does. E no final acrescentar o que? O ponto de interrogação. Só isso, certo? Vocês tentem fazer as demais. Ok? Não tem problema, de repente, errei.
É errando que a gente vai o quê? Aprendendo. Não é isso? Ninguém não nasceu sabendo. A gente vai dando passo a passo, caminhando, erra uma coisa aqui, erra outra ali e vai aprendendo. O que não pode é o quê? É deixar de fazer, ok? E muito menos deixar de me enviar, porque eu anoto tudo, certo? Então tentem fazer aí, qualquer coisa vocês questionam lá no meu WhatsApp, certo? A gente vai passar para uma outra parte agora, que é a parte da aula anterior, que é a correção das atividades da aula anterior, certo? A aula anterior foi o que? Foi a número 2, ok? E nós estávamos trabalhando os mesmos auxiliares, que é o do e o does, só que no que? Na forma negativa, tanto na full form, que é a forma completa, quanto a forma contracta, que é a forma o que? Contraída, que é a forma junta, né? Eu junto o do mais o not ou o does mais o not, e sempre quando eu junto perde o que? Eles perdem a segunda vogal, beleza? Então vamos lá para a correção, ó, dos exercícios passados, né, para vocês. Então aqui o número 1 estava pedindo o seguinte, ó, he studies in your class. Então ele estuda em nossa sala. No caso aqui nós estávamos trabalhando o que? A forma negativa. Na forma negativa eu vou encontrar o sujeito e vou acrescentar à frente o do mais o not, ou contraído, que vai ficar don't, ou o does mais o not, que é a full form, ou a forma contraída, que é o doesn't, ok? Lembrando que o does é para a terceira pessoa do singular. Nesse caso aqui, na negative form, eu vou colocar depois do sujeito, depois do pronome. Então, por exemplo, na primeira aqui, ó, qual que é o pronome? O he. O he não é terceira pessoa, então eu utilizo does mais o not. Ou, juntando os dois, contraído, fica o que? Doesn't. Só isso, as demais palavrinhas são copiadas do mesmo jeito, certo? Ó, does, olha aqui, ó, o primeiro aqui, he doesn't study in your class. Ele não estuda em nossa sala. Embaixo, he does not study in your class. Mesma tradução, ele não estuda em nossa sala. Eu tenho essas duas maneiras de fazer o que? A interrogative form, ou contraída ou separada, que é a full form, beleza? A número 2, como é que ficou? Ó, they go to the movies every night. Eles vão ao cinema todas as noites. Então, qual que é o sujeito aqui? Representado aqui pelo pronome, ó, they, né? No caso aqui, eles. Então, à frente eu vou colocar o que? Eu vou colocar o verbo auxiliar correspondente. No caso aqui do they é o do, mais a partícula de negação, que é o not. Então, como é que fica? Ó, no primeiro exemplo aqui, completando, ficou, ó, they don't, que foi a forma contraída, né? They don't go to the movies every night. E o de baixo? O de baixo é a forma normal, separado, a full form, ó. They, aí na frente o que? A forma negativa, né? Com o verbo auxiliar e a partícula not. They do not go to the movies every night, certo? A número 3. Como é que ficou a número 3? Ó, she comes to school by bus. Ela vem à escola de ônibus. Olha, o pronome aqui, she, é o sujeito. Então, depois do sujeito é que eu vou colocar o que? A partícula de negação. No caso aqui da primeira, ó, como é que ficou? She doesn't come to school by bus. Embaixo, separadamente, she does not come to school by bus, certo?
A número 4. I know him very well. Eu o conheço muito bem. Então, aqui qual que é o sujeito? Eu, representado pelo pronome I. Com I, aqui, eu utilizo o do ou o does. Eu utilizo o do. Então, eu tenho que utilizar o do mais a partícula de negação not. No primeiro aqui exemplo está contraído. I don't. I don't. I don't know him very well. Ok? E embaixo está separado na forma normal. I do not know him very well. Ok? Então, para eu fazer a negative form é só isso. Eu utilizar o verbo auxiliar do ou does, fazer a correspondência com as pessoas e colocar a partícula de negação, que é o not. Aí pode ser contraído, que é a forma junto, ou separadamente. Nada mais do que isso. Beleza? A número 5 agora. O que nós temos aqui na número 5? It rains very often during the day. Então, chove muito durante o dia. Como é que fica? Veja bem. It rains. Chove. Quem chove? Ela. Ela quem? A chuva. É isso? Certo? Então, ela. Só que no caso não é pessoa. Então, corresponde a quem? Corresponde a it. Então, se é it, terceira pessoa, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o does. Então, aqui ficou o que? It rains, doesn't, forma contraída, very often during the day. Ok? E embaixo, it rains, does not, que é a forma separada, de fazer a negação. Beleza? Número 6. The dog runs after the cat. O cachorro corre atrás do gato. Então, novamente eu vou analisar. O cachorro, the dog. O cachorro, the dog. Então, the dog, quem que é the dog? Ele. Ele quem? O cachorro. Então, é representado pelo quê? Pelo pronome. Se eu fosse colocar o pronome, seria que pronome? O it, porque não é pessoa. É animal. Está o quê? Na terceira pessoa do singular. E o it eu utilizo o do ou does. Eu utilizo o does. Então, eu tenho que utilizar o does mais o not. Ou contraído ou separadamente. Então, se pegou, the dog, contraído, doesn't. Embaixo, the dog does not. Então, para eu fazer a forma negativa, é assim, utilizando o verbo auxiliar do does, ok? A número 7. A número 7 está o seguinte, Your class begins at 8 o'clock. Nossa aula começa às 8 horas. Então, novamente aqui, eu não tenho pronome, mas eu tenho que ver qual que é o sujeito, Your class. Olha, eu não tenho pronome pessoal, mas eu tenho o sujeito, Class, que é o quê? Que é aula. Aula é quem? É ela. Ela o quê? Coisa, Então, é representado também pelo pronome o que? It. Então, eu vou utilizar o does ou do. Eu vou utilizar o does, porque é a terceira pessoa do singular. Então, eu vou utilizar o does mais a partícula de negação not. No primeiro exemplo aqui, completando, está o que? Está na forma contraída. Doesn't. E embaixo, nós temos o que? Does not, que é a forma separada. As outras coisas, as outras palavras eu copio normalmente, certo? Eu faço só um acréscimo para fazer a negative forma do do ou do does, mais o que? Mais a partícula de negação, ou contraída ou separado, ok? A número 8.
The buses stop on this corner. Então, o que está dizendo? Os ônibus param nesta esquina. Olha, quem param nesta esquina? Os ônibus. Então, the buses. The buses. The buses, os ônibus. Vejam bem, analise, olha só. Os ônibus está no que? Está no plural, não é o ônibus. São os ônibus. Então, corresponde a quem? Corresponde a eles. Eles. Certo? Se é eles, qual que é o pronome que corresponde? O they. O they, que é o plural. Certo? O they, que é o plural. Ok? E com o they, eu utilizo o do ou does? Eu utilizo o do, né? Porque o does é só para a terceira pessoa do singular. No caso aqui nós temos terceira pessoa, mas é o que? Do plural. Beleza? Então, eu só escrevo, ó, the buses, aí na frente do sujeito eu coloco o do, mais o not contraído, don't, que no caso aqui o primeiro exemplo, e no segundo aqui eu tenho the buses do not, separadamente, ok? Então, é o que eu falei acima, para se fazer a negative form, é isso aí, eu vou encontrar o sujeito e colocar na frente o do ou does, que são os verbos auxiliares, mais a partícula de negação not, contraído ou não. Das duas maneiras eu estou fazendo o que? A forma negativa, certo? Das duas maneiras eu estou fazendo as formas negativas, beleza? Bom, eu espero que tenha ajudado o vídeo a esclarecer algumas coisas a vocês, certo? Façam, né? Pelo menos agora, quem não fez ainda, copie, tente assistir o vídeo para ajudar um pouco, ok? E não esqueça de estar me enviando as atividades, as fotos das atividades, porque eu tenho que anotá-las aqui, beleza? Qualquer dúvida e qualquer questionamento, vocês podem estar acessando o meu WhatsApp e questionando lá, beleza? Bons estudos a todos. Até a nossa próxima aula.